Voltamos a apresentar direto do plenário. E já de volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde de hoje. Como vimos, diversos processos em perspectiva de julgamento que foram apresentados na nossa abertura do direto do plenário estão disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br, com um resumo dos temas a serem adotados. E vamos acompanhar a sessão a partir de agora ao vivo aqui na TV Justiça, como sempre, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Ministros do plenário. Acima da cadeira da presidente, na parede, o brasão da República. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que declaro aberta a 7ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, registrando que, além de outros eventos que hoje nos trazem muita satisfação, nós temos o ministro Alexandre de Moraes a completar 6 anos nesta casa. Eu dispenso-me de qualquer Ministra Rosa Weber, presidente do sobre STF, Sua Excelência, mulher de cabelos louros e óculos de grau. Porque sabe o quanto é estimado, apreciado e o quanto honra e faz brilhar esse Supremo Tribunal Federal. Então, eu me limito a um registro. O ministro Alexandre de Moraes, ele veio ocupar a cadeira do meu querido amigo, saudoso ministro Teori Zavascki. Perdemos o ministro Teori Zavascki, mas ganhamos o ministro Alexandre. Então, foi uma bênção a vinda de Vossa Excelência para esse tribunal, ministro Alexandre, receba os meus cumprimentos, todos os dados da sua exitosíssima trajetória profissional, tanto no executivo, na vida acadêmica, como no judiciário, estão estampadas no site da nossa casa. Meus cumprimentos. Presidente, Vossa Excelência me permite, o Ministério Público gostaria de se associar às palavras de Vossa Excelência, festejando o 6º ano do ministro Alexandre de Moraes, egresso do Ministério Público, com a larga carreira acadêmica, a produção literária prolífica e, nesta casa, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Os seus Homem de barba grisalha. pensamentos, a sua convicção jurídica e política, enfim, abrilhantando esse egrégio colegiado supremo da Suprema Corte Brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor Augusto Aras. Senhora presidente, em nome dos advogados, os advogados também se somam às palavras da eminente ministra-presidente, parabenizando Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço a manifestação e concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, né, qualquer pedido é atendido. Opa, cuidado, presidente. Presidente, eu agradeço, cumprimento a Vossa Excelência. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Carmen, homem totalmente calmo. cumprimento todos os meus eminentes colegas, ministro Gilmar, ministro Fux, ministro Barroso, ministro Fachin, ministro André, também os colegas que estão por videoconferência, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, ministro Cássio Nunes Marques, cumprimento o doutor Aras, Procurador-Geral da República. E, presidente, eu só tenho a agradecer. Há 6 anos atrás, tomei posse nessa mesma sala, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, a nossa primeira presidente, a gente nunca esquece, né? Parafraseando aquela propaganda. E, nesses 6 anos, fui acolhido aqui no Supremo Tribunal Federal pelos colegas, e tenho a dizer, presidente, que só reforcei a amizade que já tinha por cada um dos ministros e de Vossa Excelência, da ministra Carmen, que já tínhamos essa amizade. E satisfeito por saber que eu pude, nesses 6 anos, auxiliar o Supremo Tribunal Federal a cumprir a sua missão de defesa dos direitos fundamentais, a sua missão de defesa da democracia, a sua missão de defesa do Estado de Direito. Então, presidente, realmente só tenho a agradecer e dizer que, às vezes, presidente, esses 6 anos parecem 60 anos já. Mas daí a gente respira fundo, e segue em frente. Obrigado, presidente. Ministro Alexandre, mas não estão refletidos na
Fácil de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ministro Alexandre, além de meu vizinho de prédio, meu vizinho aqui no gabinete, né? E nós temos, Ministra Rosa Weber, função das presidente nossas do funções STF. institucionais, tido algumas parcerias muito importantes, que eu guardo todas no meu coração, né? Num verdadeiro aprendizado, inclusive em julgamentos da primeira turma, né? Com toda a experiência do ministro Alexandre no campo penal, né? Muitas vezes em quantificação. O ministro Alexandre sorri nessas horas, mas é verdade, e eu sempre registro alguma dificuldade que eu tinha em quantificar a gravidade da quantidade que adviria da quantidade de droga com que alguns pacientes dos nossos habeas corpus haviam sido surpreendidos, e era Sua Excelência que me dava os dados precisos. E eu nunca esqueço que uma vez ele me disse: esta quantidade, ministra Rosa, daria para chegar de Brasília em carreirinhas até Goiânia. E aí eu tinha bem a compreensão do que significava aquela apreensão. Conhecimento teórico, não prático. É isso. Muito bem-vindo, ministro Toffoli. Eu peço à nossa secretária, doutora Carmen Lilian, que faça a leitura da ata da sentada anterior. Ata da 7ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 16 de março de 2023. Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h13, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação? Consulto os eminentes pares. Nada havendo, declaro aprovada a ata e chamo para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 5.549 e 6.270, sob a relatoria, ambas do eminente ministro Luiz Fux. Elas dizem respeito às ODS 8, 9, 11, 17 e consta dos meus registros. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Que após o início do voto do ministro Luiz Fux, o julgamento foi suspenso para ter continuidade nessa data. Ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, Sua Excelência, senhora presidente, a Igreja Corte, saudando aqui a ministra Carmen Lúcia, todos os colegas aqui presentes, inclusive Luiz Fux, ministro do STF. Vídeo, saudando aqui julgamento conjunto, ADI 5549 e ADI 6270. Então, naquela oportunidade, senhora presidente, senhores advogados também aqui presentes, eu estava na parte em que me referia que a maior oferta de prestadores contribui para a universalização do serviço, atingindo uma maior capilaridade no atendimento a diferentes destinos e rotas. E aqui houve uma observação de Sua Excelência, Procurador-Geral da República, dizendo que nos lugares mais recônditos também é necessário que os participantes tenham que prestar os serviços ali também. Em especial, dizia eu, por se tratar de serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, a universalização contribui para a integração nacional, para o direito à locomoção e a redução das desigualdades regionais, valores caros à Constituição da República e à proposta de desenvolvimento nacional. Não por outra razão, o artigo 4º da Constituição Cidadã, quando menciona as relações do Brasil, o exterior,
ele, no seu parágrafo único, não só preocupado com a ordem interna, mas também com a ordem internacional, ele reproduz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. E já no preâmbulo da Constituição, há uma promessa do Diário da Nossa Nação de erradicação das desigualdades regionais, o que também é atendido por essa estratégia de transporte rodoviário. Então, eu passo agora, senhora presidente, porque houve a impugnação por suposta falta de densidade normativa da deliberação da Agência Nacional dos Transportes 955/2019 como estratégia de melhor regulação. E lembro aqui vários e vários precedentes em que nós consideramos sindicável nas ações de controle concentrado os atos das agências, porque são atos que trazem normatividade suficiente, inovam no mundo jurídico, e tem vários exemplos aqui de que são sindicáveis. Digo eu, por meio da deliberação 955/2019, a ANTT promoveu relevantes alterações normativas, em especial, muito importante isso, a proibição de expressa transferência de outorgas entre autorizatários e a revogação de diversos dispositivos regulatórios. São essas as normas que nós analisamos. Ao alterar o artigo 51 da Resolução 4770 de 2015, a Agência Nacional, a ANTT, positivou a proibição de transferência de linhas e mercados entre empresas que atuam no sistema interestadual de ônibus rodoviários, impedindo, inclusive, qualquer hipótese subautorização da prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros. Habilisso importa esclarecer que a transferência de autorização para exploração de mercado de passageiros não encontra amparo na literalidade da Lei 10.233 de 2002, ao contrário das alegações com a devida vênia da parte requerente. Em sua redação original, a Lei 10.233 permitia a transferência da titularidade de autorizações de dispositivos específicos que foram revogados logo em seguida pela medida provisória 2217, de 4 de setembro de 2001. A previsão de transferência de titularidade de outorga passou a ser expressamente restrita às modalidades de concessão e permissão. Confira-se, artigo 44. A autorização, ressalvado o disposto na legislação específica, será disciplinada em regulamento próprio, será outorgada mediante termo que indicará, inciso 4º, as condições para a transferência de sua titularidade, segundo o disposto no artigo 30. Na redação anterior, o artigo 30 dizia: é permitida a transferência da titularidade das outorgas de autorização, concessão ou permissão, preservando seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo titular atenda os requisitos a que se refere o artigo 29. Na redação atual, é permitida a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão. Está fora a autorização. Preservando Luiz Fux, ministro do STF. Homem de cabelos escuros e grisalhos, até a nuca. Atenda aos requisitos a que se refere o artigo 29. Como destaca o parecer 3461 da Procuradoria da Agência Nacional de Transporte, que é uma procuradoria, como se sabe hoje, federal, a que remete a deliberação 955/2019, o deferimento da transferência de titularidade das outorgas de autorização poderia implicar violação ao princípio da impessoalidade, além do princípio da isonomia, na medida em que o terceiro acessaria um determinado mercado sem que a mesma oportunidade tivesse sido dada e publicizada aos demais interessados. Julgamento conjunto, ADI 5549 e ADI 6270. De requerimento
de licença operacional para todos os interessados, a deliberação, ora impugnada, melhor concretiza o princípio da isonomia. Foi o que se reiterou no voto condutor da referida deliberação, a Lei 13.874, de 2019, assim como outras alterações legislativas recentes que tornaram desnecessárias as transferências de linhas, porque com autorização operacional, cumpridos os requisitos, o novo player entra no mercado. Ora, em um modelo que se pauta pela inexistência de restrições quantitativas, submeter à chancela do órgão regulador a transferência da autorização que o interessado poderia obter diretamente junto ao órgão, quando evidentemente capaz de atender os requisitos exigidos, importa um custo excessivo à máquina política e fomenta o mercado secundário de transferências, que não é desejado. A transferência de autorização poderia criar uma falsa expectativa no beneficiado de que lhe seria garantido efetivo direito à exploração daquele mercado nos termos aprazados com o agente que lhe transferiu, quando não há direito adquirido à permanência das condições vigentes na outorga da autorização ao início das atividades. Artigo 47, textual desta Lei 10.233. Por seu turno, a Constituição estabelece, por força do seu artigo 21, inciso 12º, a linha E, que a titularidade do serviço público de transporte rodoviário, coletivo, interestadual e internacional é pública. Por isso é que a Agência Nacional estabeleceu a existência de um processo seletivo público. Estas outorgas, segundo a NTT, foram concedidas às empresas atualmente autorizadas de forma gratuita e qualquer transmissão de mercado também deveria ser pautada pela ausência desse valor econômico. Ou seja, eventual valor de mercado negociado entre as empresas não é reconhecido pela agência e não merece ser por ela garantido. Embora não caiba a NTT reconhecer esse valor de mercado, a venda de linhas operadas por empresas é indevidamente enquadrada como ativo intangível, o que, no entendimento dessas empresas, facultaria sua comercialização como se tivessem algum direito sobre esse serviço público de titularidade da União, como deixa claro o artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição. Aí eu falo da comercialização legal e digo, somos que o agente que adquiriu a outorga por transferência em ambiente de mercado aberto concorre com outros tantos que estejam em condições de operar no mesmo mercado sem o custo da transferência. A formação da tarifa para aquele que se valeu da transferência, quando custosa, poderia incluir o repasse. Eu estou fazendo uma crítica à transferência, estou fazendo uma crítica a essas transferências que existiam anteriormente. Isso poderia, essa negociação poderia incluir no repasse do ônibus de aquisição da autorização para o usuário. Consoante informa a agência dos autos, com o fim do marco temporal de 18 de junho de 2019, a Procuradoria Federal, junto à NTT, passou a recomendar que os pleitos de transferência de mercado fossem convertidos em um pedido duplo. Primeiro, de extinção da outorga para operação do mercado. Então, pega o pedido de transferência e acaba com ele. Extinção de outorga. E 2, de autorização para operação de mercados pela empresa receptora, ressaltando nesse aspecto ser também recomendado abertura de mercados ou, em caso de demonstrada inviabilidade operacional, a prévia realização do processo seletivo. Isso porque a figura da transferência é legalmente estabelecida para a permissão do serviço público, não se coaduna com a lógica da autorização típica, máxime em razão do ambiente de livre e aberta competição
regime de liberdade de preço. Quer dizer, com uma liberdade de preço, quem vai participar da autorização vai querer ganhar na frente de outro que possa oferecer um preço maior. A natureza pública do serviço de transporte interestadual de passageiros, como outros serviços públicos, impõe a obrigação de manter serviço adequado nos termos do artigo 175, parágrafo único, inciso 4 da Constituição, que remete à lei de regência. Não se pode analisar as regras reguladoras isoladamente, porquanto a atualidade, regularidade, continuidade da prestação, assim como a modicidade... Ministros julgam ações contra normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. A adequação do serviço não exige a transferência da outorga pelos seus titulares. Ocorrendo a perda das condições necessárias à prestação do serviço adequado por parte daquele que recebeu originalmente a outorga, cabe assegurar que um terceiro que reúna as condições necessárias preste o serviço, o que pode ocorrer por mera solicitação de mercado, como assegura o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2º da deliberação do comento, desde que preenchidas todos os requisitos que se exige no processo seletivo público. Quanto à alegação de descontinuidade do serviço, supostamente causado pela perda das condições de determinado operador, a agência encaminhou um ofício circular 1384/2019 para convocar as empresas a apresentarem documentação para requerimento de licença operacional, LOP, com a finalidade de dar concretude à deliberação 955/2019, consoante informações apostadas aos autos pela própria requerente. A diligência da agência denota que o arranjo mercadológico necessário já se encontra em andamento. O ato normativo promoveu amplas alterações na regulação do setor de transporte coletivo interestadual de passageiros, revogando uma série de atos normativos que eu menciono aqui, bem como diversos artigos da resolução da própria NTT 4770. Então, é muito importante nós termos em mente que o ato da agência é um ato normativo que promoveu amplas alterações na regulação do setor de transporte coletivo interestadual. A revogação, por si só, de normas não representa uma estratégia necessariamente positiva, mas quando alcança normas regulatórias obsoletas, que não possuem mais razão de existir, o revogaço desburocratiza e desregulamenta, sendo comemorado como uma regulação melhor. Nesse sentido, de acordo com a orientação geral de melhora regulatória da Comissão Europeia, o aprimoramento regulatório é definido como projetar políticas e leis para que eles atinjam seus objetivos a um custo mínimo. Não significa regular ou desregular. É uma estratégia para garantir que as decisões políticas sejam preparadas de maneira aberta e transparente, informada pelas melhores evidências disponíveis e apoiada pelo amplo envolvimento das partes interessadas. E aqui eu trago a informação que vem esposada no Regulatory Fitness da Comissão REFIT, que estabelece que a melhor regulação aplica-se às iniciativas novas e existentes. A melhor regulação cobre todo o ciclo de políticas, concepção e preparação de política, adoção, implementação, transposição, enfim, prestigia a atuação do agente regulatório, e esse é um trabalho apresentado por essa Comissão Europeia em Bruxelas, em 2017, sobre o título Better Regulation. Quando se tira as amarras do poder abusivo, por meio de revogação de normas que complicam e comprometem a eficiência da máquina pública, a exemplo das obsoletas ou ineficientes, a desburocratização é elogiada.
Por definição, burocracia corresponde à administração da coisa pública por funcionário, sujeita à hierarquia, em regulamento rígidos e uma rotina inflexível e, por extensão, representa um poder excessivo que torna complicada e morosa a atividade da administração pública. Nesse sentido, a recente Lei de Liberdade Econômica densifica em seu artigo 4º a figura do abuso do poder regulatório. E aqui eu falo do abuso do poder regulatório, que, na essência, eu não vou ler todos os diplomas, mas, na essência, o que eu quero demonstrar aqui é a densidade normativa dessa deliberação para efeito de controle de constitucionalidade. E aí falo sobre, sobre esse fenômeno de promover as mudanças na legislação regulatória e acrescento que importa reiterar que a deliberação NTT 955/2019 não instituiu a livre concorrência, a liberdade de preço, de itinerário e de frequência. Essas características elas são inerentes ao modelo de outorga por autorização, visto que se baseia na possibilidade de real concorrência no mercado. Para além da revogação de normas obsoletas, essa deliberação da NTT, que deveria ser uma resolução, e é uma deliberação, pretendeu corrigir impasses práticos que se verificaram no contexto normativo mercadológico, observado após a edição da Lei 12.994, de 2015, marco normativo das autorizações da TRIP. Tem-se um ambiente monopolista de concentração de mercado justamente o que fundamentou a alteração normativa com vistas à universalização da prestação de serviço público e não à estratégia da excludência. Conforme apresentado pela NTT em sua manifestação nos autos, na prática, o que se observa é o que ela noticia. Convém ainda trazer uma informação que denota o baixo grau de contestabilidade desse setor. Atualmente, existem cerca de pouco mais de 2.000 municípios cobertos pelo TRIP, sendo que aproximadamente 40% dessas localidades são atendidas por uma empresa que presta o serviço de transporte interestadual de forma monopolista e que, desde o último dia 18 de junho, passou a fazê-lo em um ambiente de liberdade tarifária. Mais de 26 mil mercados, em contraposição a esses 2.000. 66% do total dependem de um único operador, à margem, pois, de um ambiente de livre e aberta competição. Os usuários dessas ligações encontram totalmente sujeitos à política tarifária estabelecida pela empresa que opera aquele trecho, em completa dissonância com o espírito de inflexão legislativa que sujeitou o mercado de TRIP a um regime de delegação de prestação de serviço por meio do instrumento de outorga de autorização. Então, na verdade, aqui o que se está dizendo é que, com a previsão constitucional, houve uma conformação por parte do legislador. Por outro lado, a legislação ela também delega boa parte dessas especificações à agência regulatória. E essa agência regulatória faz, digamos assim, um diagnóstico do que era e o que deve ser. Aí fala de burocratização, fala da cartilha britânica, que trata da desburocratização como simplificação e descreve 3 meios pelos quais pode ocorrer a desregulação. Isso aqui trata-se, digamos assim, de um fundamento do voto para que haja um enriquecimento do debate. Apenas conferindo eficiência às funções públicas, a desburocratização se traduz como uma regulação melhor. E aqui eu cito um trabalho do professor Kassusten, The Truth About Trump and Regulation. Dentre tais processos, pode-se mencionar a referência explícita aos termos de decisão judicial ou administrativa que permitem a consulta ou controle jurídico e, assim, maior transparência.
Então, uma da deliberação da NTT é toda no sentido da maior transparência dos mercados. Digo eu, peço, portanto, estou pedindo bem, né, senhora presidente, porque tem trechos que o voto já foi disponibilizado. Vê-se, portanto, que, ao contrário das alegações que as revogações lançaram os usuários e empresários do setor a um cenário de insegurança jurídica, na verdade, contribuíram justamente para a maior clareza e objetividade. Tampouco merece prosperar a alegação de que a deliberação NTT 955/2019 incorre em violação ao direito adquirido, à segurança jurídica e à proteção da confiança, na medida em que permite que as alterações normativas por ela promovidas alcancem fatos pretéritos. Como nós vimos, desde a edição da medida provisória 2217, que foi convertida em lei, houve um veto da presidência e o Congresso derrubou o veto, os dispositivos legais que permitem a transferência de titularidade da modalidade de autorização, que proíbem, foram revogados. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico permite a suspensão de direitos decorrentes de regime que não mais subsiste. Ou seja, não vai pegar de surpresa quem obteve, sob o regime antigo, a autorização. Por quê? Porque inexiste direito adquirido a regime jurídico. Então, se há novas exigências, essas novas exigências devem ser cumpridas, o que se torna ainda mais evidente quando o direito se respalda em previsão legal revogada há anos. Por fim, quanto à necessidade de consulta da sociedade com base no que determina os artigos 9º, 13, 848 e 68 da lei, importa considerar que as alterações resultaram de um regular processo administrativo sem que tenha havido violação à regra constitucional do devido processo legal, eventual ofensa a dispositivos legais que tratam da necessidade dessa prévia consulta popular, como a Lei 13.848, no seu artigo 9º, e a Lei 10, em seu artigo 68, que suscita, na verdade, problemas infraconstitucionais, não problemas constitucionais. Esses problemas infraconstitucionais não merecem serem submetidos à jurisdição constitucional da Corte. Pela liberdade de conformação instituída pelo artigo 21, 12e da Constituição e as condições fáticas atuais da prestação de serviço rodoviário coletivo internacional interestadual de passageiros, eu concluo que a deliberação, a NTT 955/2019, assim como o artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, inserem-se no espaço de conformação do legislador, do experimentalismo reservado ao poder público e com vistas a um aprimoramento regulatório. Agora, senhor presidente, eu fiz uma analogia do que o ministro Fachin adotou quando do julgamento do perfilamento racial, porque eu notei que no momento em que eu estava... Julgamento conjunto, ADI 5549 e ADI 6270. Então, ministros julgam ações contra normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. Que aí isso dá uma enxugada em tudo que nós falamos e evita essas dúvidas que foram suscitadas mediante parques que foram trocados aqui no momento do julgamento. Então, eu falo rácio decidente e conclusiva. Eu não sei se já foi distribuído esse paper. Foi distribuído? Receberam? Esse eu não li, é verdade. Perdão. É porque... Tem razão. Não. Senhora presidente, a ministra Carmen me chama a atenção de que realmente eu fiz aqui um acréscimo denominado eficiência, controle público e legislação superveniente. Não é esse o paper suplementar. O paper suplementar já devia estar distribuído. Mas é bom que dá tempo de distribuir. Então, aqui, senhora presidente, o eminente representante do Ministério Público, ele aduziu a direito novo,
que é um direito novo que ratifica essa possibilidade de autorização. Mas é um direito novo que traz meras questões procedimentais que hão de justificar a conclusão do meu voto. Então, digo eu, como argumento derradeiro, controle público e legislação superveniente, como argumento derradeiro, impõe-se considerar a superveniência do Acórdão do Tribunal de Contas da União, e eu cito aqui, TC 033-359-2020, evento 97, proferido em 15 de fevereiro de 2023, que, especificando a atuação da NTT em seu teor, inclusive prestigia a outorga mediante autorização. O que diz o Tribunal de Contas? Portanto, no item 294, portanto, conclui-se que as informações trazidas aos autos pela Amobitec reforçam as conclusões obtidas, no sentido de que a sistemática legal vigente, fundamentada em autorizações, privilegiando a livre concorrência e a liberdade tarifária, não apenas tende a propiciar melhores condições aos usuários com serviços mais abundantes, a preços mais acessíveis e mais eficientes, mas também os números apresentados pela entidade da própria NTT mostram concretização de tal tendência, bem como de que as supostas irregularidades apontadas, mesmo aquelas das quais há indícios, mostram-se insuficientes para macular a atuação da autarquia ou justificar a suspensão da cautelar vigente das autorizações de novos serviços, imposição que impede a ampliação dos mercados e de seus conseguintes benefícios aos usuários. E aí, então, aqui eu trago o acórdão do TCU, que eu vou me escusar de ler, porque ele está às inteiras. Não, as inteiras não está para 270 páginas, mas ele está na síntese aqui no voto. Estas exigências realizadas pelo Tribunal de Contas da União em nada se contrapõem à solução ora apresentada, à luz das premissas lançadas neste voto. Vejamos, em primeiro lugar, ao revogar a cautelar determinada no Acórdão 559/2001, o plenário do TCU utilizou a justificativa do freio de arrumação, indicando que não havia necessariamente um vício grave a ser sanado, mas apenas que a Corte de Contas adota uma postura oposta à do experimentalismo democrático. Tal percepção é conferida, inclusive, no teor do voto, que confirma o fato de que, com o passar do tempo, a NTT haveria, inclusive, aprimorado alguns dos seus procedimentos. Verbos, passado, portanto, o momento da cognição inicial da matéria, quando deram aquela cautelar de suspensão, considerando o advento da nova legislação federal sobre o TRIP e tendo a NTT demonstrado sensibilidade aos pontos questionados na presente denúncia, que eles lavraram aquela manifestação de aprovação pela autorização. Para além disto, o acórdão alinha-se aos 3 pilares que sustentam a constitucionalidade da escolha legislativa pela autorização, pilares estes anteriormente tratados nas premissas teóricas que eu lancei no voto. Assim, no que se refere ao pilar da inexistência de restrição Luiz Fux, ministro do STF, a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor, o acórdão do TCU condiciona a autorização do serviço público à amplitude da oferta, o que pode ser identificado precisamente nas recomendações para que a NTT revise os fatores que definem a prioridade de admissão e da análise dos pedidos de autorização, item 9.4.2, e para as novas autorizações de TRIP, que observem ainda os requisitos trazidos no artigo 47b da Lei 2033/2001, à luz da nova redação dessa lei 14.298/202 de 2022, que traz requisitos adicionais para a outorga de autorização,
conferindo maior segurança e previsibilidade em comparação com o regramento anterior. Então, na verdade, esse direito novo é o acordo do TCU e é essa lei nova. Ainda especificamente, em relação ao modelo atual de atuação da ANTT, o plenário da Corte de Contas chegou a analisar e rechaçar as alegações de falta de isonomia no tratamento conferido às transportadoras entrantes no mercado ou de menor porte. Ou seja, não foram confirmados os indícios de irregularidade nos procedimentos realizados pelo corpo técnico da ANTT para a emissão das autorizações, entre parênteses, conferência documental, consulta e retroalimentação de diferentes sistemas informatizados. Já o segundo ponto, referente à descentralização e expertise técnica da ANTT, o plenário também se alinha ao entendimento que ora manifesto, porquanto reconhece a legitimidade da ANTT para disciplinar o tema e dispensa a elaboração de um regramento legislativo detalhado e específico para tanto. Que, aliás, é essa a razão pelas quais surgiram tantas agências reguladoras, para tornar mais a miúde aquelas setores legislados. Este elemento, por sua vez, pode tanto ser verificado genericamente, ou seja, no conjunto de recomendações realizadas à agência, como também determinações específicas. É exemplo 1, da determinação de revisão da regulamentação do Montrip e de custeio de gratuidades. 2, das orientações referentes à adoção de medidas fiscalizatórias de empresas operadoras do TRIP. E 3, da mensuração da emissão de bilhetes do correspondente impacto econômico e financeiro dela decorrente. Então, vejam como a deliberação da ANTT está de acordo com o acórdão do TCU. Aliás, nesse particular, o plenário alinha-se ao legislador federal, que explicitou na Lei 14.298 de 2022, esse direito novo, a delegação ao Poder Executivo da definição de critérios de inviabilidade técnica, econômica e operacional. Assim, face das críticas apresentadas ao TCU, no que se refere à falta de clareza e objetividade nesses critérios, que, à época, se limitava à inviabilidade operacional, a nova legislação ampliou as hipóteses de inviabilidade e, em vez de definir os critérios ou criar balizas, limitou-se a atribuir ao Poder Executivo essa definição. Nos seus termos, verbis, o Poder Executivo definirá os critérios da inviabilidade que trata o caput deste artigo, que servirão de subsídio para estabelecer critérios objetivos para a autorização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, entre parênteses, parágrafo 1º do artigo 47b, incluindo a Lei 10.233 pela Lei 14.298 de 2022. É claro que, quando diz aqui o Poder Executivo definirá, é a agência reguladora, que é o braço, a longa mano do Poder Executivo. Ainda em relação aos poderes normativos da ANTT, o item 9.3.1 do acórdão trata meramente de vício de forma na deliberação de não realização de estudos de avaliação do mercado. Como esclarece o voto do ministro relator, a análise do Tribunal de Contas limitou-se a dispositivos infralegais, sem adentrar no mérito da decisão, que estaria adstrito ao espaço discricionário da agência. Extraio do trecho do ministro relator. Faço questão de destacar que as críticas aqui elencadas nada têm a ver com o mérito das decisões tomadas pela diretoria da ANTT na mencionada deliberação, que, conforme já fora destacado, estão circunscritos ao espaço discricionário regulatório da agência. Contudo, cabe reconhecer um vício de forma da deliberação ANTT 955, posto que deveria ter sido adotada sob regime de resolução,
encontrando-se em desacordo com os artigos 6 e 9 da Lei 813/848, com o regimento interno da NTT, ou seja, o que saiu como deliberação deveria ser uma resolução. Por fim, cabe ressaltar que o acórdão reforça o terceiro pilar que procurei explorar nas premissas teóricas trazidas nesse voto, qual seja a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária decorrentes da abertura do mercado para novos entrantes. Nesse sentido, foi o entendimento manifestado pelo TCU ao relacionar a abertura do setor aos interesses dos usuários e ao objetivo de eficiência. Ministro, bebe copo d'água. Especificamente, a referida Corte de Contas, ao recomendar à NTT que revise os fatores para prioridade de admissão e de análise dos pedidos de autorização para linhas do TRIP, sugeriu critérios alternativos ao cronológico, procurando maximizar a julgamento conjunto, ADI 5549 e ADI 6270. Ministros julgam ações contra normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. Critérios, segundo eles, que maximize a competitividade do setor. Deve-se lembrar que existem outras possibilidades de priorização também defensáveis, sob o ponto de vista dos usuários do TRIP, como, por exemplo, a consideração de regiões ou de rotas que ainda não possuem atendimento pelo serviço ou onde este é mais precário. Ora, é a competitividade na prestação deste serviço que assegura a observância dos princípios constitucionais, a legitimidade da autorização e a eficiência da prestação. Foi reconhecido, portanto, o impacto positivo da adoção do regime de autorização no processo de abertura do setor, em decorrência dele também consequências positivas aos usuários do serviço. Além do acórdão, também como direito novo, surge, então, a Lei 14.298. E aqui é preciso explicitar que tanto o acórdão quanto a lei, eles trazem acréscimos de algumas formalidades que não levam à inconstitucionalidade nada. Eles apenas acrescentam determinadas sugestões que a NTT deve adotar para otimizar ainda mais esse serviço. Então, a Lei 14.298, ela dispõe o seguinte: esta lei modifica a Lei 10.233 para alterar regras relativas ao regime de outorga de serviço rodoviário coletivo interestadual ou internacional de passageiros. 47B da nova lei de 10.000, da nova lei de 2023. 47B da Lei 14.298. Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional ou econômica. Parágrafo 1º, o Poder Executivo definirá os critérios de viabilidade. Importante agora. Parágrafo 2º, a NTT, Lei de 2023, poderá realizar processo seletivo público para outorga da autorização, observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na forma do regulamento. A outorga de autorização deverá considerar, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos em lei, exigência de participação por parte do operador de requisitos relacionados à acessibilidade, à segurança, à capacidade técnica, operacional e econômica da empresa, de forma proporcional à especificação do serviço, conforme regulamentação do Poder Executivo. 2. Capital social mínimo de R$ 2 milhões. Artigo 3º. As operadoras deverão possuir inscrição estadual em todas as unidades da federação em que pretendam operar para fins de recolhimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, entre parênteses, CMS. Ora, a edição da nova legislação, que entrou em vigor em janeiro de 2022, conduziu à resolução da NTT com os seguintes requisitos exigidos na autorização através de um processo seletivo público. Está na lei de janeiro de 2022, processo seletivo público, em substituição àqueles adotados no regime licitatório, a saber, então, NTT, capital social mínimo, o que garante uma proteção quanto à possibilidade de rigidez financeira da prestação de serviço público. A necessidade de inscrição, tudo que a lei atual exige, está aqui na deliberação da NTT. A comprovação de que a operadora cumpra requisitos relacionados à acessibilidade, segurança, capacidade técnica, operacional e financeira, novamente em linha com os princípios que regem a atuação da administração pública, consoante o disposto no artigo 37. Porque no artigo 37 nós temos vários princípios constitucionais, além da previsão da licitação, que aqui recorre-se à autorização. Tais requisitos somos aqueles necessários mesmo à obtenção do termo de autorização já utilizados pela agência. 1. Comprovação de qualidade técnica profissional, técnica operacional e econômica. 2. Idoneidade financeira e jurídica. 3. Olha como é que uma palavra muda tudo. Inidoneidade. Idoneidade financeira e jurídica. 3. Frota adequada ao entendimento de cada um dos mercados solicitados. 4. Cumprimento da frequência mínima de cada um dos mercados solicitados. 5. Necessidade de utilização de terminais e pontos de parada que ofereçam requisitos mínimos de higiene, conforto, segurança e acessibilidade. Dessa forma, dada a legislação superveniente, bem como as determinações adotadas no acórdão recentemente proferido pelo Tribunal de Contas da União, entendo que o regime atualmente adotado para regular o uso da autorização no setor de transporte rodoviário interestadual e internacional é não apenas constitucional, mas garante a maximização da eficiência na prestação desse serviço essencial e tão relevante ao bem-estar dos brasileiros. Agora sim, eu trouxe para expungir qualquer dúvida a ratio decidente conclusiva. Eu começo com a linha A, são apenas 6 páginas que serão suficientes. Não receberam. Por gentileza. A senhora me permite, presidente, só de solucionar aqui, porque a palavra da ministra tem fé pública. Acho que seu Capinha está com ela na mão. Como eu disse, eu não recebi. Hein? Pois é, ele que recebeu. Os demais receberam? Está em amarelo? Está grifado? Está grifado? Não é colorido, está cinza. É colorido. É colorido, mas é cinza. O meu é amarelo. O meu veio em cinza, né? Mas está muito bonito. Um Meu gabinete lindo, é mais econômico. Não, porque eu... Muito bonito o cinza. É que o amarelo é só no original, para nós, e o cinza Tá é bem, lindo. tá bom. Muito É só para obrigada. chamar a atenção. Muito obrigada. Então, ratio decidente conclusivo. A linha A. O conhecimento da DI 6270 com relação à impugnação da constitucionalidade da deliberação NTT 955/2019. Depois de tudo que eu já falei, eu digo, em que pese deliberações administrativas tenham formalmente a natureza de atos normativos secundários, o fato de inovarem na ordem jurídica, através do estabelecimento de institutos, serviços e obrigações, lhes confere densidade normativa apta a configurar ofensa direta à Constituição, ainda que tenha a legislação ordinária como fundamento formal de validez. Então, eu até me eximo de citar vários precedentes
até de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, no sentido de que os atos das agências regulatórias são sindicáveis no controle concentrado. Digo ainda que, em caso de deliberação NTT 50/2019, veda qualquer hipótese de subautorização de prestação de serviço de TRIP, além de determinar o arquivamento das transferências de mercados pendentes de anuência da NTT. Trata-se, portanto, de ato dotado de normatividade genérica e abstrata, apto a ser apreciado pela via da jurisdição constitucional concentrada. Nesse sentido, eu cito com muita honra a decisão da eminente ministra Rosa Weber na DI 4874, oportunidade que realizou as seguintes ponderações. Aí eu vou ler só um pequeno trecho. Não tem deixado a jurisprudência desta Casa de afirmar a viabilidade do controle abstrato da constitucionalidade do ato normativo de natureza regulamentar, quando não precedido diretamente por lei, manifesta conteúdo jurídico normativo em certa medida primário. Aí prossegue, Vossa Excelência, a DI 4871. B. A necessária coexistência entre o artigo 21, 12, a linha E, que prevê a possibilidade do regime de autorização para o serviço de TRIPS, e o artigo 37, que dispõe sobre os princípios a serem observados pela administração pública em sua atuação. Ministro, aí cito que na lição de José Cretela Júnior, entre outros, são vários autores, quando se estuda sistematicamente o direito administrativo, os institutos aparecem sob uma forma isolada, desconexa, desarmônica. Quando, porém, se estuda o instituto de um modo científico, é necessário que se saiba qual a relação deste instituto com outro instituto e com outros institutos afins, e quais as proposições ou orações que estão na raiz desses mesmos institutos. Então, aqui o que nós estamos, digamos assim, aludindo é a coexistência do artigo 21, inciso 12, a linha E, que prevê a autorização, com o 37, que fala nos princípios constitucionais e também na licitação, principalmente o artigo 75. Essa necessidade, o estudo sistemático do ordenamento jurídico brasileiro remete à necessária harmonização da existência dos diferentes dispositivos constitucionais, sob pena de produzirmos uma verdadeira esquizofrenia normativa. Em caso, contudo, além de não haver o que se falar em inobservância dos princípios trazidos no bojo do artigo 37, há também que se ressaltar a importância de conservarmos a eficácia jurídica das normas constitucionais, sem, portanto, invalidar a escolha do legislador constituinte. Inicialmente, com relação à necessária observância dos princípios, na medida em que o instrumento convocatório estabelece critérios condizentes ao ideal da impessoalidade, preservando o interesse privado de igualdade de condições de competição, além do interesse público de seleção do candidato mais eficiente, o argumento da inobservância do princípio da impessoalidade cai absolutamente por terra. No curso das minhas ponderações, não tratei apenas da impessoalidade, mas dos diferentes princípios que norteiam a atuação da administração, como, por exemplo, a moralidade administrativa, que inspira o dever de licitar nos casos em que é exigido. Contudo, ainda que se presuma uma possível desarmonia constitucional, é necessário ressaltar que os princípios não podem suprimir as previsões constitucionais, sob pena de desprovê-la de efetividade. Está lá o artigo 21. Todas as normas constitucionais são dotadas de imperatividade e eficácia jurídica, motivo pelo qual o artigo 21, inciso 2º, a linha E, também impõe observância. Nesse sentido, é também o entendimento
do eminente professor e ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje nos dá assim, a alegria da presença e que estava impossibilitado por razões alheias, ao afirmar que as normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam os atributos essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. De regra, como qualquer outra norma, elas contêm um mandamento, uma prescrição, uma ordem com força jurídica e não apenas moral. E cito uma das obras do professor Roberto Barroso, Direito Constitucional e Efetividade de suas normas, pela editora Renovada. C. A inexistência de um processo licitatório prévio à habilitação dos operadores pelo regime de autorização, que não supõe a inexistência de critérios rigorosos para a prestação dos serviços de TRIPS. A adoção do regime de autorização está hoje submetida a um processo seletivo público, originalmente previsto pela própria Lei 12.996 de 2014, quase 10 anos, quando da inserção do artigo 47b na Lei 233 de 2001. Naquela oportunidade, o parágrafo único do artigo 47 já previa a possibilidade da NTT realizar um processo seletivo público para a outorga da autorização, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, já era previsto esse processo seletivo público. Além desta previsão, houve ainda a edição da Resolução 4770/2015 pela NTT, que trouxe uma série de exigências para a habilitação dos operadores interessados em prestar o referido serviço, que acabei de ler. Dentre estas exigências, destacam-se documentos comprobatórios das regularidades jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, bem como o enquadramento nos requisitos das qualificações técnico-profissionais e técnico-operacionais. Como se não fosse suficiente, sobreveio ainda a publicação da nova Lei 14.298, que alterou novamente o conteúdo do artigo 47b do marco regulatório original, prevendo, para além dos princípios anteriormente elencados, também a exigência de um valor expressivo do capital social mínimo de R$ 2 milhões, além da comprovação por parte do operador dos requisitos relacionados à acessibilidade e à segurança dos passageiros, dentre tantos, levando-nos a concluir que este processo seletivo hoje, em muito, se assemelha ao próprio processo licitatório, no sentido de impor requisitos de habilitação dos operadores interessados em prestar o serviço. Cabe-me destacar o trecho do voto do ministro relator Antônio Anastasia, quando o TCU deliberou sobre a matéria, oportunidade em que a referida Corte entendeu que é legítimo que a agência estabeleça condicionantes para a emissão de novas autorizações e para a manutenção daquelas em vigor, com vista ao atingimento dos objetivos esculpidos no artigo 20 da Lei 10.233, que previu a autorização. Ainda de acordo com o TCU, apenas 11% dos processos concluídos, isto é, das análises sobre exigências para a obtenção das autorizações e licenças operacionais, resultam em deferimentos. Quer dizer, as exigências são tantas que o TCU constata que apenas 11% dos processos concluídos, isto é, das análises sobre as exigências para a obtenção de autorizações de licenças operacionais, resultam em deferimentos. Então, o controle é rígido pela agência. Digo eu, um importante indicativo de que os requisitos para habilitação de novos operadores têm sido bastante conservadores, mesmo que não estejamos tratando de um processo licitatório. D, e já me encaminhando para o fim
da primeira parte e do voto, eu digo, a adoção da modalidade de autorização não compromete a eficiência da prestação do serviço de TRIPS, além de tratar-se de uma conformação legislativa, na medida em que inclui a possibilidade de autorização para a sua adjudicação como escolha do legislador constituinte. E a isso se chama de assimetria regulatória entre permissão, concessão e autorização. E digo eu, a assimetria regulatória estabelecida pelo legislador constituinte, ou seja, de delegar para a agência reguladora, assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros por autorização do serviço público, uma vez que havia restrições de oferta suficientemente capazes de justificar essa oposição de barreiras à entrada de cunho regulatório no setor, o que incentivou a descentralização dos poderes à agência reguladora. Trata-se, portanto, de uma conformação legislativa que atribui à agência poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação de serviço e de abertura do mercado para novos entrantes. Ao discutir sobre o tema no âmbito da ADI 1923, eu manifestei o entendimento no sentido de que, como regra, e foi acompanhado pelos colegas, como regra, cabe aos agentes eleitos a definição de qual modelo de intervenção direta ou indireta será mais eficaz no atingimento das metas coletivas conclamadas pela sociedade brasileira. E aqui eu citei a ADI 1923, que também está descrita nesse papel adicional, o meu em amarelo, o de Vossas Excelências em cinza. Ainda que se entenda o contrário, estudos empíricos realizados no período posterior à adoção da norma demonstram que o uso da autorização, de fato, reduziu barreiras à entrada, permitindo a ampliação da quantidade de ofertantes, o que corrobora o propósito de universalização do serviço. Segundo a nota técnica 1/2020, exarada pelo Ministério Público Federal, através de sua terceira Câmara de Coordenação e Revisão, Consumidor e Ordem Econômica, não é, procurador, Aras, depreende-se dos novos dados apresentados pelo Ministério da Infraestrutura que a abertura de mercado promovida no TRIP, com liberdade de entrada, de saída e de preço, tem promovido o aumento do acesso ao serviço pela população, aumento do número de empresas e mercados já atendidos pelo serviço, mas, sobretudo, a abertura de novos mercados, especialmente em municípios de menor população absoluta. E eu aqui me lembro das dificuldades que havia em Trajano de Moraes, onde eu iniciei a minha carreira de promotor. Do ponto de vista econômico, a flexibilização regulatória resultou em aumento de bem-estar em virtude da expansão do serviço. O fecho do voto, na verdade, aí eu pediria que Vossas Excelências desconsiderassem, porque não está redigido como eu procurei sugerir, mas o final do voto é no seguinte sentido, senhora presidente: essa síntese que me convenceu me leva à conclusão de que eu voto pelo conhecimento parcial da ação, porque é um ato do presidente sobre criação de comitês, isso não é objeto de controle de constitucionalidade. Eu voto pelo conhecimento parcial da ação, e na parte, mas eu admito, nesse conhecimento parcial, que a deliberação da agência é sindicável. Voto pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, que teve como cerne central exatamente essa questão da autorização. Aí eu faço um acréscimo que em nada infirma o voto, devendo o Poder Executivo e a NTT procederem à edição de novos diplomas em atenção às exigências do Tribunal de Contas da União e da Lei 14.298 de 2022, que é bem possível que já tenham até procedido. E essas as razões que me levaram
a essa conclusão e peço, venha ao colegiado, mas nós começamos na sessão passada, que deveria terminar mais cedo, e aí procurei seguir o horário aqui, porque hoje também temos uma grande efeméride aqui no tribunal, ao final da sessão. É como voto, senhor presidente. Muito obrigada, ministro Fux. Muito grata a Vossa Excelência. Ministra Rosa pela Weber, compreensão presidente do STF. Da sentada anterior. Eu precisava comparecer à posse no Superior Tribunal Militar e vários ministros também queriam lá estar presentes, por isso nós não teríamos quórum para continuidade. Mas hoje tivemos a oportunidade de ouvir, né, a continuação do voto de Vossa Excelência e agora parabenizo Vossa Excelência pela profundidade do tema enfrentado e passo a palavra ao ministro André Mendonça para que profira o voto. Minha saudação, senhora presidente. Antecipo que concluirei aqui, acho que dentro do tempo, no máximo passando alguns minutos breves. Não, fique à vontade. Nós só temos que observar o intervalo, porque nós todos temos audiências. Sim. Mas, se Vossa Excelência ultrapassar em minutos, não há problema algum. E, se não conseguir expressar todo o pensamento, nós depois faremos uma suspensão e prosseguiríamos na segunda etapa. Presidente. Obrigada. Como disse, minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação ao André Mendonça, ministro do STF. Pelo profundo voto proferido no julgamento dessas duas ações constitucionais, tanto a 5549 como a 6270. Saudação à ministra Carmen julgamento Lúcia, conjunto, mais ministros. ADI 5549 Alegria e ADI 6270. Ministros julgam ações contra normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. Saudação também de felicitação pelos 6 anos ao ministro Alexandre de Moraes, doutor Augusto Aras, aos eminentes advogados que acompanham, em especial aqueles que fizeram suas respectivas sustentações orais. Meus parabéns a cada um. Senhores servidores, servidoras, uma boa tarde a todos. Eu antecipo que acompanharei integralmente o voto de Sua Excelência, ministro Luiz Fux, a quem reitero meus parabéns pela fundamentação trazida, que, sob a minha ótica, praticamente esgotam, à luz, logicamente, da perspectiva defendida por Vossa Excelência, ministro Fux, a abordagem teórica, constitucional e sistemática de interpretação de todo o arcabouço normativo em relação à possibilidade de autorização do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional. Apenas faço alguns apontamentos que considero importantes, eu diria mais em reforço ao que Vossa Excelência colocou, das precauções que devem haver a partir de uma confiança que o Estado legislador conferiu ao administrador público de se fazer a autorização para esse tipo de serviço. Nesse sentido, eu inicio comungando o entendimento de Vossa Excelência no sentido da necessidade de uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais. Eu reforço aqui a autorização para se fazer autorização através do artigo 21, inciso 12 da Constituição, que deve ser lido de forma harmônica com o artigo 175. O artigo 175 fala não da autorização, mas da permissão e da concessão. E nesse dispositivo é expresso sobre a necessidade de licitação. A interpretação que comungo é que, ao não se fazer aqui e a partir da própria autorização constitucional do artigo 37, inciso 21, para que haja casos de contratação sem licitação,
Veja, a contratação não é nem a hipótese de autorização, mas, mesmo na hipótese de contratação, a Constituição autoriza que o legislador ordinário possa especificar situações onde se dispensa o procedimento licitatório correspondente. Ou seja, à luz do arcabouço constitucional e de uma interpretação sistêmica, penso que chegamos à mesma conclusão, no sentido de que, quanto à autorização, dispensa-se o processo licitatório. E aqui vão as consignações que considero importante. Não só a novel legislação, agora de 2022, que traz a possibilidade de um processo seletivo para os casos de autorização desse tipo de serviço, mas, por força do próprio caput do artigo 37, os princípios constitucionais, houvesse ou não previsão desse processo seletivo, eles devem sempre estar presentes. E aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade, com a sua qualificadora da transparência e a eficiência. Ou seja, a confiança que o legislador ordinário atribuiu ao administrador, o Poder Executivo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de se fazer autorizações para esse tipo de serviço, em nenhuma medida diminui a necessidade de respeito aos princípios do artigo 37. Isso significa que, se foi dado um voto de confiança ao administrador público, esse voto de confiança demanda que o administrador público respeite a confiança que lhe foi depositada. E, mais do que isso insere no seu munus público o dever de responsabilidade, de prestar contas, de submeter-se a uma transparência ativa e também a um processo de responsabilização, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, na eventual hipótese de se verificar um desrespeito ao arcabouço normativo ou principiológico que rege esse tipo de instituto que é a autorização. Dentro dessa perspectiva de se poder fazer a autorização e de marcos principiológicos constitucionais que estão presentes, haveria desrespeito a essa principiologia atitudes ou ações que se desvirtuassem do que nós chamamos de discricionariedade técnica. Não foi conferida à agência ou ao Poder Executivo discricionariedade política para agir. Não há aqui medidas de conveniências políticas. Há e deve haver um respeito às avaliações técnicas para que essas autorizações sejam feitas. Eu digo isso porque isso também é ressaltado no artigo 47b da Lei 10.333, modificada pela Lei 14.288 de 2022, quando estipula que essas autorizações devem atender a um critério de viabilidade e não de inviabilidade técnica, operacional e econômica. Ou seja, o critério para se autorizar não é a conveniência política dos administradores de plantão, é a conveniência técnica que respeite a eficiência, a impessoalidade, aquilo que constituiu o princípio dessa mudança, dessa autorização legal para se fazer as autorizações dos serviços, que é o fomento do mercado, atendimento melhor do cidadão, maior competitividade e uma regulação que esteja
imune de desvios de finalidade e de atuações parciais. Por isso, eu vejo com muito bons olhos, ministro Fux, quando, ainda que em opter dicto, Sua Excelência aponta, ao final, a necessidade de uma atuação concertada, vamos dizer assim, com as orientações dos órgãos de controle, no caso específico, o Tribunal de Contas da União, que Vossa Excelência fez consignar. Demanda também, logicamente, que a atuação própria do Ministério Público na fiscalização dessa atividade, além dos órgãos correspondentes ao controle interno da administração pública. Então, com essas observações, e que, ao final, a autorização para esse tipo de serviço deve demandar um atendimento do interesse público em sua essência, e não dos interesses privados, ou interesses que se antagonizem ao interesse público em sua maior pureza, é que, como Vossa Excelência, ministro Fux, eu julgo, na parte conhecida, também fazendo a mesma delimitação que Vossa Excelência fez, ou seja, excluindo-se do conhecimento da ação 6270, tanto a resolução CPPI 71 de 2019, como o decreto 10.157 de 2019. E, nesse sentido, julgo integralmente improcedente a ADI 5549 e, na parte conhecida, improcedente a ADI 6270. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André Mendonça, que acompanhou o voto do eminente relator. E foi absolutamente pontual, ministro André. Absolutamente pontual. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos agora... Senhora presidente. Ministro Nunes Marques, estou falando por vídeo. O ministro Nunes Marques recebeu meus cumprimentos. É tão interessante a colocação de Vossa Excelência no nosso vídeo, em função da... Eu não enxergo, eu precisei, em função da iluminação que está refletindo sobre o rosto de Vossa Excelência. Perdoe-me. Está com a palavra. Senhora presidente, eu preciso de 2 minutos só para votar. Pois não. Posso prosseguir? Eu quero cumprimentar todos os membros da Corte, o Procurador-Geral da República, os servidores advogados, na pessoa de Vossa Excelência, nossa presidente, ministra Rosa Weber. E eu quero dizer que todas as minhas preocupações... antes de mais nada, Nunes Marques, registrar a densidade e a qualidade do voto do eminente relator, um voto brilhante, e dizer que todas as minhas preocupações foram contempladas, né, inclusive com uma certa transcendência do mundo fenomênico para a prática, da qual tive a oportunidade, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de, por 5 anos e meio, julgar essa matéria da NTT. E, na prática, me traziam algumas, me deparei com algumas perplexidades. Mas o relator já o contemplou, o ministro André Mendonça, da mesma forma. A declaração de constitucionalidade desses dispositivos não implica, num cheque em branco, nenhuma discricionariedade. Há necessidade, primeiro, do preenchimento dos requisitos pelo particular, que a obtenção da licença, o deferimento ou indeferimento, seja feito de forma expressa e fundamentada, num prazo razoável, aplicada a lei do processo administrativo e com observância das garantias constitucionais, especialmente do artigo 37. Então, essa era a minha maior preocupação, e o voto do relator já contempla, o voto do ministro André Mendonça da mesma forma, e eu acompanho da forma como foi disposta, conhecendo em parte da ação e na parte conhecida, julgando improcedente. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Então, assim, com esses 3 votos no sentido do conhecimento parcial da ação e, quanto à parte conhecida, no sentido da improcedência do pedido, eu suspendo o julgamento para o nosso intervalo regimental.